dividido em três partes. Possivelmente você sabe disso. O nosso tempo, Cronos, ele está dividido no passado, ele está dividido no presente e ele está dividido no futuro. E quando a gente olha para o passado, a nossa mente consegue acessar o passado, e o passado é a somatória de tudo aquilo que construiu o nosso hoje. Então, se você olhar para o seu hoje, você é a somatória de tudo aquilo que o seu passado, de todas as suas experiências passadas, te construíram até aqui. Você concorda comigo, meu irmão e minha irmã? Amém. Mas quando a gente olha para o futuro é apenas projeção da nossa mente. O futuro não existe. O futuro ele é incerto. O futuro é algo que nós esperamos alcançar, mas não temos a certeza que alcançaremos. Então, logo, o futuro são projeções da nossa mente incertas. E o que nós temos de fato? Se ao passado nós só conseguimos acessar pela memória, e nós não conseguimos retroceder, nós não conseguimos voltar ao passado para viver aquilo que nós vivemos ontem, o que nós temos de certo é o agora, é o presente. Ora, se olhando para a perspectiva bíblica da fé, nós vivemos no Cronos, que é esse tempo onde ele está subdividido por passado, futuro e presente, nós entendemos que o nosso Deus habita na eternidade, no Kairós de Deus. Embora eu não consiga mudar o meu passado, será que eu poderia mudar o meu futuro? Sim. Será? Essa é a grande realidade, um dos grandes memes que rolam por aí. Será? Será que eu conseguiria mudar o meu futuro? Será que eu consigo mudar a perspectiva daquilo que me aguarda no final? Ou será que no Cronos eu consigo acertar o Kairós de Deus e mudar de uma vez por toda a minha eternidade? Porque uma coisa é certa, meu irmão, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, você foi criado para a eternidade. O fato é, se nós passaremos a nossa eternidade com Deus, ou num lugar onde Deus não se manifestará, talvez na plenitude dos céus. O fato é, meu irmão, que nós fomos criados para viver a eternidade. Ou nós viveremos a nossa eternidade com o Pai, ou nós passaremos a nossa eternidade no inferno. Mas será que de fato nós possamos mudar essa realidade no nosso Cronos? E talvez seja essa pergunta que não se faz, e talvez seja essa pergunta que a Bíblia se faz, talvez seja essa pergunta que a humanidade se faz, e talvez seja essa pergunta que ecoa por toda a eternidade. Olhando para a Bíblia, meu irmão, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 27, capítulo 27, verso 22. Se faz uma pergunta que ecoa para a eternidade, e talvez nós precisamos responder a essa pergunta. Disse-lhes Jesus, ou melhor, disse-lhe Pilatos: o que farei então de Jesus, chamado Cristo? O que farei de Jesus, chamado Cristo? Somente esse versículo, meu irmão. Eu sei que você detesta fazer isso, mas olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diz para ela: o que faremos de Jesus, o Cristo? O que faremos? Essa é a grande pergunta da história. Essa é a grande pergunta da humanidade. Essa é a pergunta que divide os cristãos dos não cristãos. Essa é a pergunta que divide os salvos dos não salvos. Essa é a pergunta que o meu coração e o seu coração devem se fazer nesta noite. Essa é a pergunta que divide a minha e a tua vida. Essa é a pergunta que responde onde nós passaremos a nossa eternidade, com Cristo ou longe de Cristo. E o que faremos, meu irmão e minha irmã? O que faremos com esse tal Jesus chamado Cristo? Essa foi a pergunta de Pilatos para a humanidade, essa foi a pergunta de Pilatos para o povo, essa foi a pergunta de Pilatos para um grupo que estava em Jerusalém, onde o maior tribunal da terra foi feito. E a grande pergunta que Pilatos faz para a sociedade, a grande pergunta que Pilatos faz para aqueles que estavam naquele lugar de Jerusalém é: o que faremos de Jesus, o Cristo? Meu irmão, essa é uma pergunta que eu e você temos que responder em vida, ou então a morte responderá por si só. Não há neutralidade diante dessa pergunta, não há como ficar em cima do muro. O que faremos
faremos nós com Cristo? Naquela manhã, quando Pilatos, ou melhor, naquele dia, quando Pilatos fez essa pergunta, Jerusalém estava lotada. Jerusalém estava vivendo um período de Páscoa, os peregrinos estavam indo para Jerusalém, a sociedade ou os grandes governadores romanos estavam caminhando para Jerusalém, ou seja, Jerusalém estava como o epicentro, Jerusalém era o foco total da humanidade. E muito mais do que os olhos das autoridades estavam voltados para Jerusalém, os céus também estavam observando Jerusalém. Porque uma grande pergunta seria feita. E essa grande pergunta precisa também de uma grande resposta. Perceba, meu irmão, que não há neutralidade nisso. Jerusalém está cheia. Pilatos está pronto para perguntar. E agora? O que faremos com Cristo? Perceba, meu irmão, que essa é uma pergunta que é feita todos os dias. E é uma pergunta que ecoa pela eternidade. Não era apenas um julgamento romano que estava acontecendo. Não era apenas uma decisão política que estava acontecendo. Não era apenas um conflito religioso que estava acontecendo. Era a humanidade sendo confrontada por Cristo. Porque diante daquela situação, as pessoas precisavam dar uma resposta. E talvez mais impressionante do que estava acontecendo naquela manhã, não seja o fato de Jesus estar diante de homens, mas era o fato de que homens estavam sendo revelados diante de Jesus. Talvez a grandiosidade desse momento não é o fato de Jesus estar diante dos homens, mas é o fato do coração dos homens estar sendo revelado diante de Jesus. E Pilatos faz a segunda pergunta: e agora? O que faremos com Cristo? Se a gente observar todo esse capítulo, se a gente observar a história de Cristo até a crucificação, e eu sei que você sabe disso, Lucas pregou muito bem na Páscoa a respeito disso, mas a gente vai ver que, querendo ou não, esse momento da fé, ou esse momento na história revelou diversas coisas. Barrabás revelou o seu coração pecador, a multidão revelou o seu coração rebelde, Pilatos revelou um coração indeciso. O ladrão da cruz, ou o ladrão que estava lá, revelou também o seu coração endurecido. E outro ladrão revelou o seu coração quebrantado diante do próprio Cristo. E desde aquela época, meu irmão, desde esse momento da história, a pergunta continua ecoando ao longo da história: o que nós faremos com Cristo? Ao longo desse tempo, meu irmão, impérios se passaram. Reis se foram, filósofos ficaram pelo caminho, religiosos perderam sua fé, ricos, pobres, gerações inteiras. E hoje chegou até nós essa grande pergunta que eu e você precisaremos mais uma vez responder nessa noite. E nós, o que faremos com Cristo? Há um autor cristão que ele vai dizer, chamado C.S. Lewis, ele diz: Cristo não deixou a possibilidade de neutralidade. Diante dessa pergunta não tem como a gente ficar neutro. Pilatos até tentou, mas Pilatos, por lavar as mãos, também fez as suas escolhas. Então, ao olhar para Mateus 27, no capítulo 27, versículo 21, a gente vai perceber que está escrito assim: qual desses dois querem que eu solte? E eles disseram: solte Barrabás. Barrabás era um criminoso, homicida, rebelde, condenado. Marcos vai até dizer no seu texto, no seu livro, que possivelmente Barrabás teria participado de um homicídio. E diante dessa acusação, Pilatos pergunta para a população, ou para aqueles que estão em Jerusalém: o que nós faremos com Cristo Jesus? E a população diz: crucifique. Perceba, meu irmão, que mesmo diante de um homem que está sendo condenado por homicídio, de um homem que está sendo condenado por rebelião, ainda assim, aqueles que perseguem o Evangelho, a população, aqueles que não escutam o clamor de Cristo, ainda continuam a escolher Barrabás ao invés de Cristo. Essa é uma pergunta, meu irmão, que ecoa para a eternidade. Eu e você não temos como escapar dessa pergunta. E nós? O que estamos fazendo com Cristo? O que você tem feito com Cristo, meu irmão? O que nós estamos fazendo com Cristo? O que nós estamos fazendo com Cristo diante dessa pergunta
que não há neutralidade. Só há uma certeza, meu irmão. Ou nós respondemos agora, ou a morte responderá por nós. Volta no que eu te falei. O presente é agora. O passado a gente não consegue acessar mais. E o futuro é incerto. Então o que nós temos é o agora. E diante do agora, há uma pergunta ecoando no coração de cada um que está aqui. E com Cristo, o que faremos? E talvez, meu irmão, diante dessa pergunta você já fez a sua escolha. Você já respondeu essa pergunta. E essa pergunta é o reflexo da vida que você está levando nesse presente momento. E com Cristo, o que você tem feito? E com Cristo, o que nós temos feito? Quando nós olhamos para esse momento onde Barrabás está sendo trocado por Cristo, nós estamos vendo algo na história, que é o culpado sendo livre e o inocente sendo condenado. Se a gente olhar para Isaías 53:5, a gente vai perceber que Isaías 53:5 vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:12, e ele foi contatado ou foi tratado como transgressor. Ou seja, o inocente está tomando o lugar do culpado, para que o culpado saia livre. Talvez se a gente conseguisse entrar na história, e se esses louvores tivessem sido compostos naquele tempo, talvez Barrabás sairia de lá cantando um louvor que está na boca de todo mundo hoje, dizendo: era eu, o condenado, era eu. Talvez Barrabás olharia para a cara de Cristo e diria: quem diria? Era eu condenado, e você ficou no meu lugar. Talvez essa seria o louvor, seria uma canção que estivesse na boca de Barrabás. Era eu, o condenado era eu, mas você foi no meu lugar. Essa pergunta, meu irmão, vai ecoar no meu e no seu coração. O que nós estamos fazendo com Cristo? E perceba que diante disso, meu irmão, Cristo não abre a sua boca para dizer: olha, por ele não. Por Barrabás eu não morro nem a pau. Pelo contrário, Cristo permanece em silêncio. Barrabás está saindo, mesmo acusado, mesmo tendo cometido um homicídio, Barrabás está saindo livre. Até um filme que mostra aí, eu não sei nem de quem é o autor, mas mostra quando Barrabás sai da parte da... Quando Barrabás é liberto, ele olha para Cristo, ele solta aquele sorriso demoníaco dizendo: você ficou e eu fui. Perceba, meu irmão, que a Bíblia vai nos trazer a menção de que Barrabás foi liberto. Mas a Bíblia não faz nenhuma menção se Barrabás depois disso mudou de vida. E isso é graça. Porque Cristo, mesmo diante da morte, mesmo diante da condenação, Cristo não está escolhendo ou fazendo acepção de pessoas. Cristo está morrendo por nós. A graça, meu irmão, não alcançou somente aqueles que... A graça, ou melhor, a graça não é somente para alguns. A graça é para todos. A Bíblia não dá garantia nenhuma que Barrabás mudou de vida. A Bíblia só dá garantia que Barrabás foi liberto. E olhando para isso, meu irmão e minha irmã, o que Barrabás fez com o sacrifício de Cristo em prol da vida dele, nós não sabemos. Mas há uma pergunta ecoando nessa noite: o que nós fizemos com o sacrifício de Cristo pela nossa vida? E eu volto a te reafirmar isso, meu irmão. Você valoriza o sacrifício de Cristo pelo momento, ou melhor, pela história que você construiu com Cristo até aqui. Perceba, meu irmão, que de uma forma ou outra você vai ter que responder essa pergunta. Barrabás está sendo liberto, e olha só que ironia do destino, ou que ironia do momento. Barrabás quer dizer filho, ou seja, o falso filho, o filho que Deus queria adotar, está sendo liberto, enquanto o filho legítimo está sendo condenado. Aquele a quem Deus adotaria sem ter a certeza que ele aceitaria um convite, está sendo liberto, enquanto o próprio filho, primogênito de toda a criação, aquele a quem não havia pecado, aquele a quem não havia
mácula, aquele que era perfeito está sendo esmagado, feito como transgressor pelos meus e pelos seus pecados. E nós, meu irmão e minha irmã, o que estamos fazendo com Cristo? Olhando para essa história, meu irmão, de Barrabás, nós éramos condenados, nós éramos culpados, nós éramos rebeldes, e ainda assim, Cristo se entregou no meu e no seu lugar. A Bíblia não nos dá garantia que Barrabás foi liberto. A Bíblia não nos dá garantia se ele recebeu o livramento. A Bíblia nos dá garantia que ele recebeu o livramento, mas não sabemos se ele recebeu o Salvador. E olha que contradição. Barrabás recebe o livramento, mas não temos garantia alguma se Barrabás entregou a sua vida ao Salvador. Isso mostra, meu irmão, a condição humana. Porque por vezes nós queremos o livramento, mas não queremos o Salvador. Nós queremos o benefício do sacrifício, mas não queremos aquele que se entregou. Nós queremos usufruir daquilo que a graça pode nos dar, mas não queremos fazer parte daquele do Salvador, daquele que aquele que se entregou fez em nosso favor. E a pergunta mais uma vez ecoa no meu e no seu coração e nós. O que estamos fazendo com Cristo? O que nós estamos fazendo com esse Cristo? Por muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, nós queremos os escapes da dor, mas não queremos se render ao senhorio de Cristo. Muitos desejam ser salvos do inferno, mas poucos desejam ser libertos de si mesmos. Você consegue perceber isso, meu irmão? E todos querem ser salvos do inferno? Se eu te perguntasse aqui agora, você quer ir para o inferno? Irmão, é unanimidade, ninguém quer ir para lá. Ninguém quer. Mas se eu te perguntar se você quer ser liberto de você mesmo, talvez a sua resposta é não. Porque você prefere continuar na vida por apostasia, você prefere continuar vivendo os seus sonhos, vivendo o seu projeto, ao invés de dar o valor real que o sacrifício de Cristo tem para a minha e na sua vida. Então, meu irmão, essa pergunta não vai parar de ecoar no teu coração. Essa pergunta não vai parar de ecoar na eternidade. Essa pergunta não vai parar de ecoar no teu presente. E nós, o que estamos fazendo com Cristo? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com Cristo? Perceba, meu irmão, se uma certa história vai dizer que um homem teve a sua sentença de morte decretada por um juiz. E esse homem agora está numa cela fria, gelada, escura, e ele escuta todos os dias naquela cela o passar dos pés, ou o barulho dos passos dos guardas diante das outras celas, e ele diz: olha, mais um dia de livramento. Mas parece que numa determinada manhã, o guarda, ao passar por aquela cela, ele para diante da cela desse homem que está numa prisão, uma prisão perpétua, onde todos que estão lá já estão condenados à sentença de morte. Então, todos os dias, esse homem escuta os passos, passando pela sua cela, na cela vizinha, em outras celas, mas nunca que parava na cela dele. Mas chegou-se um grande dia onde o guarda para diante da sua cela, bate na cela e pergunta: você está aí? E o homem dentro dessa cela diz: sim, eu ainda estou aqui. Ele abre a sua cela e talvez a intenção ou o coração do homem, ao ver a sua cela aberta, é: acabou para mim. Minha hora chegou. A minha morte já estava decretada. A minha vida já estava sentenciada à morte. Então para mim acabou, chegou a minha vez. Mas quando a porta da sua cela se abre, algo diferente acontece. Enquanto aquele homem esperava a morte, quando o guarda abre a porta da sua cela, o guarda diz: olha, meu amigo, graça te alcançou. Dei graças ao Senhor, porque o moço que estava na cela ao lado morreu legalmente no seu lugar. E você está. Sabe, meu irmão, essa história não é sobre alguém que estava preso numa caverna. Essa história é sobre você. Éramos eu e você presos numa cela fria, escura, até que o cara que estava na cela do lado, desculpa a expressão, Jesus,
O amigo que estava na cela do lado resolveu legalmente morrer no meu e no seu lugar. E agora, quando a cela da nossa vida está aberta, o guarda só tem uma coisa a dizer: você está livre. Já não há mais condenação a seu respeito, você está livre. Mas olha, meu irmão, valorize o sacrifício, porque quem estava do lado morreu no seu lugar. Sabe, meu irmão, diante dessa pergunta que ecoa na eternidade, e nós? O que faremos com o sacrifício? E nós? E se Pilatos pudesse te perguntar agora, e nós? E vocês? O que nós faremos com Cristo? Perceba que a multidão já fez a sua escolha. Barrabás, ou melhor, Pilatos está lavando as suas mãos, como quem diz: olha, eu não tenho parte desse sangue desse inocente. Pelo contrário, como nós já falamos aqui, a Bíblia, ou a posição de Jesus, ou aquilo que está adiante, ou diante dessa pergunta, não há neutralidade. Existe sim uma resposta que nós precisamos dar. Querendo ou não, meu irmão, se você não responder em vida, você vai responder na morte. E é melhor, meu irmão, você responder em vida, porque com certeza na morte não vai ser uma boa escolha. Diante dessa pergunta, ou diante dessa situação, meu irmão e minha irmã, eu quero te confrontar nessa noite, de tudo que você ouvir aqui, você pelo menos guardar essa pergunta já ficou satisfeito. E nós? O que estamos fazendo com o sacrifício de Cristo? Se a gente olhar para Mateus 27 e 24, a gente vai perceber que Pilatos vai dizer: eu estou inocentado do sangue deste justo. Ora, mas mesmo assim, Pilatos entregou Cristo para a crucificação. Pilatos tentou lavar suas mãos, mas ninguém lava sua alma sem o sangue de Cristo. Pilatos lava as suas mãos, mas o coração de Pilatos só pode ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Não há neutralidade diante dessa pergunta. Ou você responde, ou a morte responderá por nós. John Calvino, ele vai dizer algo que é interessante. Ele vai falar a respeito de Pilatos. Ele diz que Pilatos apresenta a consciência humana lutando contra a verdade. Ele sabia quem era Cristo, mas preferiu preservar sua posição política ao invés de obedecer à sua consciência. Tentar permanecer neutro diante de Cristo, ou diante dessa pergunta, já é uma resposta. Você consegue perceber isso, meu irmão? Que tentar permanecer neutro diante dessa pergunta que ecoa pela humanidade, que ecoa pela eternidade, que ecoa pelo passado, pelo presente e que ecoará pelo futuro, já é uma resposta. Não tem como eu e você, meu irmão, ficar neutro diante dessa pergunta. Nós precisamos responder. Pilatos ouviu a pergunta, mas nunca respondeu corretamente. E a gente vai ver que enquanto a multidão gritava, Jesus permanecia em silêncio. A multidão gritava, Pilatos hesitava, os sacerdotes acusavam, Barrabás aguardavam, os ladrões autorizavam, e Jesus permaneceu em silêncio. Se a gente olhar para Isaías 53, 7, a gente vai perceber que Isaías vai dizer que como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Esse silêncio de Jesus não tem a ver com fraqueza, mas tem a ver com submissão. Então, meu irmão, Jesus poderia sair dali disso. Jesus poderia chamar uma legião de anjos, Jesus poderia destruir seus inimigos, Jesus poderia interromper o julgamento, poderia, mas Jesus permaneceu. Por quê? Porque Jesus permaneceu. Porque, meu irmão e minha irmã, Jesus permaneceu. Vamos amar. Porque Jesus entendia que se ele abandonasse o tribunal, que se ele abandonasse o julgamento, Barrabás não teria apenas uma liberdade física, mas Barrabás estaria pela eternidade preso espiritualmente. Jesus entendia que se ele largasse o tribunal, se ele terminasse com aquilo ali, eu e você, de fato, estaríamos afastados dele. Então, meu irmão, o silêncio de Jesus não tem a ver com fraqueza. O silêncio de Jesus tem a ver com submissão.
Mas muito mais que isso, o silêncio de Jesus tem a ver com o ato salvífico que tem efeito na minha e na sua vida. Então, ao olhar para aquele momento, ao olhar para aquilo, nós precisamos entender. E nós? O que faremos diante dessa pergunta? O que faremos com Cristo? Se a gente olhar para o ladrão da cruz, aquele que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, lá em Lucas 23, 39, vai dizer assim, um deles, um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele. Ou seja, como pode alguém que está tão perto do Salvador, ainda assim tão distante? Perceba que o ladrão da cruz, a qual blasfemava, está perto do Salvador, mas o seu coração está longe. Meu irmão, tem como viver perto de Cristo, estar perto de um lugar onde Cristo se apresenta, estar perto de um lugar onde Cristo manifesta a sua presença, mas ainda assim está no seu coração longe. O ladrão da cruz está do lado do Salvador, mas ele não percebe quem está ao lado dele. Então, meu irmão, diante dessa pergunta, o que nós faremos com Cristo? O ladrão da cruz ouviu de Jesus, viu Jesus, morreu ao lado de Jesus, mas o seu coração permaneceu endurecido. A proximidade da cruz não salva ninguém, quem salva é aquele que está no madeiro. Estar perto da cruz não é garantia nenhuma, se o nosso coração não está entregue àquele que está sobre o madeiro. Por vezes, meu irmão, a gente está perto da cruz, tem pessoas até que carregam o seu pingente, uma cruz vazia, mas isso não é garantia de nada. Não há garantia por estar perto de Jesus. Não há garantia de estar perto num lugar onde a presença de Jesus é manifesta. A única garantia de salvação que nós temos é se nós nos rendemos ao Senhor, que foi pelo madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está numa cruz, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança não está no madeiro, a nossa esperança está naquele que passou pelo madeiro, mas ao terceiro dia, meu irmão, ele ressuscitou. Então a proximidade com a cruz não é garantia de nada. O ladrão que estava ao lado de Jesus, ele queria livramento físico, mas ele não queria livramento espiritual. Ele morreu da mesma forma que ele viveu, longe de Deus. Irmão, que tragédia é? Que tragédia deve ser morrer da mesma forma que a gente viveu, ou melhor, no passado. Que tragédia deve ser, meu irmão, estar diante do Salvador, estar do lado do Salvador, ouvir do Salvador, olhar na face do Salvador, mas ainda assim morrer longe dele. Que tragédia! Que tragédia deve ser. Diante dessa pergunta, meu irmão, mais uma vez eu te faço. E nós? O que estamos fazendo com Cristo? Porque você vem aqui todo domingo, você está presente todas as terças, mas isso não é a garantia de nada. Porque, meu irmão, se a sua vida não resulta em submissão e rendição a Cristo, meu irmão e irmã, você está com uma multidão. E a pergunta é, e nós? O que estamos fazendo com Cristo? Se a gente olhar para Lucas, no capítulo 23, no verso 42, a gente vai perceber que um ladrão que está do outro lado da cruz, ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto a multidão zombava, um criminoso cria no Jesus Cristo. Enquanto os sacerdotes rejeitavam, um adorado. Enquanto muitos abandonavam Jesus, um condenado o reconhecia como rei. Perceba, meu irmão, que diante da história, há dois homens. Os dois homens estão em pé de igualdade diante de Jesus Cristo, com a mesma oportunidade. Enquanto um zomba, o outro reconhece a soberania de Cristo. Enquanto um debocha, o outro reconhece Cristo como Salvador. Enquanto um pensa na sua liberdade física, o outro pensa na sua liberdade espiritual. Enquanto um vê apenas um homem crucificado, o outro vê um rei, cujo esse rei tem um reino. E ele pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece a sua culpa.
Ele reconhece o reino de Deus, de Jesus. Mesmo Jesus ensanguentado, ferido, pregado numa cruz, ele vai reconhecer que esse homem que está ao teu lado é o rei de Deus. Então, irmão, diante dessa pergunta da eternidade, mais uma vez, queremos perguntar em nós, o que faremos com Cristo Jesus? Esse homem que está ao lado de Cristo, ao qual vê o reino de Jesus Cristo, ele manifesta fé, e a fé vê o invisível, a fé crê no inacreditável e recebe o impossível. E a pergunta, mais uma vez, que ecoa no meu e no seu coração, e nós? O que estamos fazendo com Cristo? Então, irmão, sei que essa não é uma pergunta fácil de responder. Essa é a pergunta mais importante que você vai ter que responder na sua vida. Assim como a palavra do Senhor tem o poder de dividir juntas e medulas, talvez essa palavra, ou essa resposta que você dá diante dessa pergunta, tem o poder de definir para onde vai a sua eternidade. Sabe, meu irmão? Eu e você temos uma responsabilidade diante dessa pergunta. Nós precisamos responder essa pergunta em vida. Porque, meu irmão, o que resume a nossa história não é o quanto de dinheiro a gente ganha. O que resume a nossa vida não é o quão respeitado na sociedade a gente é. O que resume a nossa vida não é o tanto de conceito que a gente tem. O que resume a nossa vida não é a quantidade de seguidores que a gente tem numa rede social. O que resume a nossa vida não é a moral ética que a gente tem na rua. O que resume a nossa vida de verdade é a resposta que nós damos mediante essa pergunta. E vocês? E eu? O que faremos com Cristo Jesus? Essa pergunta, meu irmão, tem o poder de definir a minha e a sua eternidade. Então, meu irmão, da mesma forma que eu comecei com você, eu quero terminar nessa noite. A gente não tem o poder mais de mudar o passado. Não tem. O passado já está lá e ele foi uma construção que te construiu e te formou daquilo que você é hoje. A gente não tem como viver o ontem, a gente não tem como viver o anteontem, a gente não tem como viver o segundo que a gente viveu agora atrás. Então o passado só ficou para lembranças, memória e aprendizado. Mas lembra que eu te perguntei sobre o futuro? Bora, a gente não consegue mudar o passado. Mas será que a gente consegue mudar o nosso futuro? E eu te fiz a grande pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje. Será? Será, meu irmão e minha irmã, que a gente consegue mudar o nosso futuro? Embora o futuro seja apenas imaginário, seja uma perspectiva que nós criamos, mas nós não temos a certeza se nós o alcançaremos. Será que nós conseguimos mudar o nosso futuro? E aí, meu irmão, será? Ora, se eu habito no Cronos e Deus habita no Kairos, será que o meu Cronos consegue mudar o Kairos? Pelo contrário, meu irmão, eu e você fomos criados na eternidade. E para a eternidade nós voltaremos. Agora resta responder a seguinte pergunta, ou melhor, até a melhor afirmação de todas: onde nós passaremos a nossa eternidade? Com Cristo ou longe de Cristo? Sabe, meu irmão, essa é uma pergunta que você tem que responder hoje. Essa é uma pergunta que você só consegue responder no presente. Não tem como adiar essa pergunta para o amanhã, porque o amanhã você não tem garantia dele. Não tem como adiar essa pergunta para daqui a um ano, porque daqui a um ano a gente não pode estar aqui. Então a pergunta que muda a nossa trajetória, ou a pergunta que vai alinhar a nossa eternidade, está no agora. A pergunta que vai mudar a minha e a sua história, ela não está no futuro. Ela não está apenas no passado. Essa pergunta está no agora. Essa pergunta está no presente. E a pergunta que ecoa no meu e no seu coração nessa noite é: e nós, o que faremos com Cristo? Olhando, meu irmão, para tudo aquilo que a Bíblia vai dizer, e que o condenado era eu e você, que nós éramos transgressores, que nós éramos pecadores, que nós éramos culpados, e que a cruz estava preparada para nós, e que o castigo era todo nosso, e que nós estávamos na mira da ira de Deus, mas que o Filho de Deus se entregou no meu e no seu lugar, e um sacrifício foi feito, e hoje nós temos acesso
ao livre acesso à presença de Deus, mas precisamos responder essa pergunta: e nós, o que faremos com Cristo? E nós, irmão, o que faremos com Cristo? Barrabás já respondeu. Pilatos também já respondeu. Os ladrões da cruz também já respondeu essa pergunta. Quem morreu há um segundo atrás também já respondeu essa pergunta. Mas e nós? O que faremos com Cristo? Será, meu irmão e minha irmã, que nós vivemos como alguém que entendeu o sacrifício? Será que nós vivemos como alguém que entendeu a importância desse sacrifício de Cristo Jesus? Se a gente olhar para a nossa vida, e se a gente fizesse uma breve análise aqui dentro desse recinto, com certeza nós encontraremos aqui Barrabás. Com certeza nesse lugar nós encontraremos Pilatos, aqueles que não querem se comprometer, aqueles que querem lavar as suas mãos, aqueles que não querem ter parte diante desse sacrifício. Com certeza, se a gente fizesse uma análise dentro desse recinto, a gente encontraria a multidão que até hoje está vivendo como se Cristo estivesse crucificado, desejando a crucificação do mesmo. Com certeza, nós encontraríamos nesse lugar pessoas como ladrão, com seu coração endurecido. Mas ainda assim, há uma certeza que com o auxílio do Espírito Santo, nós também encontraríamos ladrões com seu coração arrependido diante do Senhor. Cristo continua chamando pecadores. A multidão rejeita, Pilatos condena, ladrões estão sendo crucificados. A cruz ainda continua aberta, a graça continua disponível e o perdão ainda continua alcançando pecadores. E a pergunta é: e nós? O que faremos com Cristo? Quando nós olhamos para a história de Jesus, a gente vai perceber que o condenado saiu livre e o inocente saiu culpado. Mas culpado no meu e no seu lugar. E a grande pergunta é, meu irmão, e agora? O que nós faremos com Cristo Jesus? E nós? O que faremos com Cristo Jesus? Olhando para toda essa perspectiva de fé, o condenado era eu. O condenado era você, meu irmão, meu irmão. O condenado éramos nós. Mas há uma pergunta que está ecoando por essa igreja nessa noite em nós. O que faremos com Cristo? O que faremos com o sacrifício? O que faremos diante desse grande feito? Será que nós vamos reagir como Barrabás? Alguém que foi liberto, mas não há garantias que ele entregou a sua vida ao Salvador. Será que nós estamos vivendo como Pilatos? Como alguém diante desse tribunal, precisando dar uma resposta, e a resposta de Pilatos foi: eu lavo minhas mãos, não quero fazer parte alguma. Mas perceba que lavar a mão, neutralidade não é opção. O simples fato de Pilatos ter lavado as suas mãos já implicou numa decisão que ecoaria pela eternidade. Será que a gente está com o ladrão da cruz que diante do Salvador, vendo o Salvador ao nosso lado, o Salvador está acessível, mas o nosso coração está tão endurecido ao ponto de não reconhecê-lo? Mas em contrapartida, a gente olha para o outro lado da cruz e a gente tem um segundo ladrão, e esse ladrão está com o seu coração quebrantado diante do Mestre. E a pergunta dele é: Senhor, lembra-te de tudo quando entraste no seu reino. Ou seja, se um ladrão expressa um coração endurecido, do outro lado o ladrão expressa o seu coração arrependido, o seu coração derramado. Irmão, há algo ímpar nessa parte do livro. Perceba que um ladrão que resolveu se arrepender, ele não teve tempo de mudar de vida. Ele não teve como descer da cruz, ele não teve como
arrancar os pregos que o seguraram. Ele não tinha como fazer nada, ele não tinha como sair daquela cruz e contar a sua história de vida. Não tinha possibilidade. O ladrão já estava condenado com Cristo. A única coisa que ele poderia fazer é olhar para o Messias que estava ao teu lado e dizer: Senhor, ainda hoje, quando entraste no seu paraíso, lembra-te de mim. Perceba, meu irmão, o ladrão não podia mais voltar ao seu passado. O ladrão não podia acessar o futuro, o ladrão só tinha o presente. E essa resposta que eu te fiz ao longo dessa mensagem toda é: e nós? O que estamos fazendo com Cristo? Ou melhor, e nós? O que fazemos com Cristo? É uma pergunta que a gente não tem como responder amanhã, porque o amanhã pode não chegar. É uma pergunta que nós precisamos responder agora. E nós? O que estamos fazendo com Cristo? Condenado era eu e você. Condenado não éramos nós. O condenado estava aqui. Mas assim como naquela história que eu te contei, que um homem que estava preso, teve a sua cela aberta, o seu decreto de morte foi revogado por vida, assim amamos nós. Há uma decisão que eu e você precisamos tomar essa noite. E de verdade, meu irmão, ninguém pode tomar essa decisão por você, a não ser você mesmo. O seu estado, meu irmão, sem Jesus, é de condenação. O seu estado sem Jesus é de órfão. O seu estado sem Jesus é de alguém que está perdido. O seu estado sem Jesus é de alguém que está morto. Nós estamos presos nos erros que nós cometemos. Mas ainda assim, há uma esperança para nós. O Kairos de Deus tocou no nós. E agora, o nosso presente, o nosso futuro pode ser mudado por uma decisão que nós tomamos agora. Se éramos nossos condenados, há um caminho de liberdade para a nossa mente. Eu te convido, meu irmão, a fechar os seus olhos, a refletir sobre a sua vida e a se questionar e a responder essa pergunta nessa noite. E você, o que está fazendo com Cristo Jesus? A bagagem do passado eu carreguei e percebi que estou preso por erros que cometi. Perdoa-nos, Senhor.